Aqui canal Vivendo as Profecias, com seu irmão em Cristo José Alves Rocha. Em primeiro lugar, graça e paz, meus amados. Eu quero trazer aqui mais uma mensagem neste canal para alerta de muitas pessoas que vivem na ilusão, pelo motivo de estar dentro de uma igreja. Eu falo igreja, eu falo templo feito de tijolos, pedra e cimento. Porque igreja é de carne. Hoje nós somos pedra viva, está lá em Pedro, pedra vivas. A igreja somos nós. Hoje, na novo pacto, na nova aliança, Cristo habita em nós. Então tem pessoas que vivem numa ilusão, porque têm socado dentro de um templo feito por mão de homem. Eles acham que está tudo perfeito, se orgulha. Tem pessoas que passam pelo pessoal da graça pelo motivo de não estar dentro de uma igreja, mas estão enquadrados dentro da palavra de Deus. Não é a igreja que salva. Eles dizem que estamos desviados. Eles dizem que nós não somos de Deus, estamos perdidos. Eles são salvos, mas eles não têm culpa. Vivem numa ilusão de mentira de pastores. Tá? Mas tem outros que até culpam. Porque quando nós chegamos para falar a verdade, eles não aceitam. Porque acham que nós estamos mentindo. Quando a gente fala que eles são livres, eles dizem, não sou livre. Eu preciso congregar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso estar no culto, todos os dias de culto. Quando a gente fala que ele já foi salvo pelo sangue de Cristo, a morte de Cristo nos salvou, ele diz, sim, eu sei que eu sou salvo, mas tenho que fazer uma manutenção, eu tenho que orar, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que me batizar, eu tenho que congregar, eu tenho que tomar Santa Ceia, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que jejuar para queimar minha carne. Então não estão livres. Então não estão livres. Estão debaixo da lei. E pela lei está condenado. Os que estão debaixo da lei estão debaixo de uma maldição. Então, meus amados, eu vou ler aqui o texto da minha mensagem, do meu estudo, que nós, da graça, a gente não fazemos, não pregamos, a gente dá um estudo, tá? A gente envolve o nosso tempo lendo, fazendo pesquisa, vendo outras traduções de Bíblias, para ver que realmente está certo, tá? Tem muita Bíblia que a tradução é adulterada, vou falar a verdade para vocês, são adulteradas, porque foi feito por padres, os padres beneficiou o lado da Igreja Católica, tá? Então tem muita coisa que eles trouxeram, eles não botaram como o original está lá escrito, tá? Então eles puxam a chavinha para lá também, para a gente ter cuidado dessas coisas, tá? O versículo mais ou menos é o que está no original, mas distorcido, tá? Já viu pessoas que lêem um versículo na Bíblia, ele conta um caso da Bíblia, e tem que ser o jeito dele, então ele tem que botar qualquer coisa ali para poder encaixar dentro do jeito deles. É assim. E a Bíblia não é do jeito que eu quero. A Bíblia não é eu que interpreto. Já pensou todo mundo interpretando a Bíblia do nosso jeito? Então a Bíblia não vai valer nada. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia e é o que está escrito lá, irmãos. Agora falta você entender, porque para fazer um estudo bíblico, você precisa entender história, tá? Costumes. Você tem que entender quando que foi escrito, para quem foi escrito a Bíblia. Você tem que ler texto, contexto, vírgula, ponto, tá? É destinatário remetente. História e cultura. Por exemplo, a Bíblia foi escrita pelo brasileiro? Não. A Bíblia ela foi escrita pelos judeus. Será que os nossos costumes são os mesmos dos judeus? Ou eles estão lá na Judéia, em Jerusalém,
e vão escrever a Bíblia com o nosso costume. Não, lógico que é o costume deles. E os costumes deles não são o nosso costume. Por exemplo, o texto que é escrito para os romanos, para a Itália, é para a Itália. Não é para o Brasil. Tá? É no costume da Itália. Tá? Eles estavam lá na Itália. Entendeu, irmãos? Então, é isso que nós temos que dizer. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Onde é a igreja, 7 igrejas da Ásia? Turquia. Ela é escrito, claro, por ordem de Deus, com a língua dos turcos. Tá? Agora, o que foi escrito para o gentil é com a língua dos gentios. Aí nós se enquadra. Nós se enquadra. Amém, irmão? Eu vou ler aqui o texto, porque quando a gente chega para falar para um crente que ele é salvo, ele diz que não. Que ele tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, porque ele não é salvo. Então o que é que ele faz? A morte de Cristo valeu de nada. Não valeu de nada. Quando a gente fala que Jesus morreu e derramou seu sangue e já tirou nosso pecado, ele diz que não, que todos nós somos pecadores. Então, a morte de Cristo foi em vão. Foi em vão. Agora aceita a ceia, lei. Aceita batismo, lei. Batismo é abrasões, lavagem com água. Lei. Aceita o jejuar, lei. Aceita ir para o monte, lei. Vive debaixo da lei. Pela lei, toda a carne será condenada. E quando a gente fala a verdade que quer libertar, eles dão mais crédito à mentira do que à verdade. Porque se você retrocede, volta para antes da morte de Cristo, para o Jesus de Nazaré, e volta para debaixo da lei, que Jesus estava sob a lei, ele volta a dar crédito a uma mentira, qual Jesus retirou. Já foi abolido. Tá, irmãos? Então, crente gosta de ouvir mentira. Isso é a mensagem. Crente gosta de ouvir mentira. Amém, irmão? Vou ler aqui. Ezequiel 13:19. A vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matar-te as almas, que não havias de morrer, e para guardar-te em vida as almas que não havia de viver, mentindo, viu? Mentindo assim ao meu povo que escutam as mentiras. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Mentindo assim para o meu povo, porque escutam a mentira. Você vê, gosta de ouvir mentira. Eu vou repetir de novo isso, tá? A vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada. Não é isso que está na igreja? O pessoal dando lá vassoura ungida, chave ungida para ouvir porta de emprego, vassoura para varrer o devorador, aquilo, a vassoura que você compra por R$5, vendia por 50, e o pessoal tudo comprando, meus amados. Então, entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão. O pessoal gosta de ser enganado. Gosta de ser enganado. Para matar-te as almas, que não havia de morrer. Está morta lá dentro, irmão. Que é uma alma que podia ser livre, está no cativeiro, ouvindo um monte de balela e oprimida lá dentro, para matar as almas que não havia de morrer. E para guardar em vida as almas que não havia de viver. Então, está cheio de pessoas que não é de Deus. Está cheio de pessoas mortas que não são de Deus. Amém, irmãos? Então, tá? Mentindo assim ao meu povo, que escutam as mentiras, gosta de ouvir mentira, irmão. Então fica difícil a gente ter que pregar
um evangelho para este povo, tá? Fica difícil, porque eles dão mais crédito à mentira, porque é aqueles que falam a verdade. Porque o que fala a verdade. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, Mateus, tá? Mateus. Vou aqui para o Novo Testamento. Esta aqui. Mateus. Vou começar aqui, Mateus 2. Em diante. Mateus 10. É Mateus 10, irmão. Vou mostrar para vocês aqui os mistérios. Versículo 2 em diante, tá? Para vocês entenderem. Preste bem atenção, abençoados. Vou fazer aqui uma breve confissão para que Deus abra o meu entendimento, para que eu possa mostrar para vocês a verdade. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estou aqui na Tua santa e gloriosa presença para trazer mais uma mensagem, ó Pai, um estudo bíblico. Te peço, meu Deus, que o Teu Espírito que está dentro de mim, que habita em mim, fale nessa tarde e que traga uma palavra para que esse povo venha entender o Teu mistério, Pai. Usa o Teu Espírito em mim, mas não use a carne, que a carne para nada serve, Pai. O que eu falo, que saia da minha boca, seja a Tua palavra, a Tua verdade, para que esse pessoal venha ouvir aquilo que Tu tem para cada um deles, não aquilo que eles querem ouvir. Eu já te agradeço desde já. Amém. Tomando uma aguinha aqui, irmãos, para melhorar. Vamos lá. Ora, os nomes dos 12, Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Vamos lá. E João, seu irmão. Versículo 3. Versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lambeu, o apelidado Tadeu, mais o 4. Mais o versículo 4. Vamos lá, irmão, para você entender aqui. Simão Zelote e Judas Iscariote, o que o traiu. Você viu aqui o nome dos apóstolos que ele chamou, que ele escolheu? Jesus, antes da ressurreição, antes dele morrer, o Nazareno, filho de Maria, para começar o ministério dele na terra, ele com 30 anos de idade, você viu aquele escolhendo o seu ministério? Então aqui estava Pedro, Mateus, Judas, tá? Tiago. Aí mais tarde introduziu aí Marcos, Lucas, estão tudo dentro do velho pacto, tá? Tudo dentro do velho pacto, tá? Mesmo que Lucas e Marcos não andaram com Cristo, mas está tudo aí antes da cruz, tá? Os livros escritos antes da morte dele, tá bom? Antes da morte de Jesus. Tá? Agora vê para quem esses 12 foram enviados, tá? Eu vou ler aqui o versículo número 5. Preste bem atenção. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritano. Nós somos gentios.
Deixa eu explicar para você, abençoado. Quem não é judeus é gentil. Se você não é daquelas bandas do Oriente, você é um gentil, tá? E Jesus, ele envia os 12 e dá esta ordem: não pregais para gentil, porque o apóstolo que vai pregar para o gentil ainda não foi levantado. E nem entrei em cidade de samaritano. Lembra que foi pregar para o samaritano, está lá em João 4, tá? Do versículo 1 ao 24, né? Vai até coisa adiante, tá? Quem foi pregar? Jesus. Ele passando por Samaria, ele e o discípulo, ele despediu os discípulos para ir para a cidade de comprar pão, ficou ele sozinho ali na beira da cidade de Samaria, junto ao poço de Jacó, aonde as mulheres iam tirar água, e ali ele teve um encontro sozinho, sem os discípulos, porque não era para o discípulo participar da palestra com o samaritano, porque para samaritano é profeta. Lembra que Jesus é profeta? Tem pessoas que não gostam que a gente fala, mas não dá para engolir, irmãos. Vê o versículo 19, a mulher diz para ele: Senhor, sei que és profeta, porque ele revelou a vida dela. Sei que és profeta. E meu pai dizia que o dia o Messias ia voltar. Ele disse: é contigo que é com ele que tu fala. Então, ali ele diz que os 12 judeus, apóstolos, não ia pregar para samaritano e nem para gentios. Então, ele mesmo, pessoalmente, pregou para samaritano. O quanto que isso é terrível e difícil, tá, irmão? Como é tremendo, tá? Para você ver que a palavra de Cristo é a palavra de Cristo. Não se brinca com a palavra de Cristo. Mas há muita gente brincando com a palavra de Cristo. Então, vamos lá. Vamos para o versículo 6. Vamos para o 6 aqui. Para nós explicar. Está tudo projetado aqui no meu monitor. Dá para você ler? Dá, né? Então vamos ler lá. Presta bem atenção. Olha lá, ó. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pegou esses 12 e disse: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora deixa eu falar para você. Mateus é o quê? Apóstolo. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Marco é o quê? Está antes da cruz, no velho pacto? Sim. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas está antes da cruz? Sim. Escreveu antes da cruz? Sim. As ovelhas perdidas da casa de Israel. João, apóstolo? Sim. Para quem é? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tiago estava aí no meio do 12? Sim. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Judas, que entrou depois também, antes da cruz, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse Judas não conta, que é o Iscariote, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nem todos foram escritor. Mas Cristo separou os escritores para escrever os testamentos. Isso aqui é chamado de livro histórico. Por que livro histórico? Porque estava antes da cruz, não foi depois da morte de Cristo. Tá? Esses são livros históricos. O evangelho que é para a gente é depois da cruz. O evangelho que estava oculto, antes da fundação do mundo, que foi revelado exclusivamente a Paulo. Tá? Então, os apóstolos é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A lei não existe mais. Então, irmãos, é para a gente aceitar isso aqui? Pode aplicar os apóstolos de nós hoje aqui na graça? Nós que somos gentios, esses que foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel? Não, não é para nós. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá nas igrejas, quando você vai, você vê ler as cartas de Paulo? E quando lê, distorcida. Você só vê lei e os livros históricos. Mateus,
Marco, Lucas, João, Tiago. Tá? Tiago. Então, são para as ovelhas perdidas do casal. Esse livro não tem nenhum sentido para nós. Porque esse livro foi escrito quando estava fazendo a transição da lei para a graça. Então era com as ovelhas perdidas de Israel, os judeus dispensos, tá? Dispensos. Não é para nós, tá? E outra, é uma palavra dura para o pessoal duro que andaram com Cristo, procura matar, cheio de religião, mas não dá para mudar muito de hoje, porque hoje também estamos cheios de religião. Entendeu? Mas o que a gente vê as igrejas aplicando são os livros históricos, que é para as ovelhas perdidas de Israel, para nós que somos gentios, e essas palavras que é aplicada para as ovelhas perdidas de Israel não faz nenhum sentido, nenhum efeito na vida de gentio. Porque o evangelho dos gentios que não tem lei, é um evangelho sem lei, ainda vai vir depois da ressurreição de Cristo. Ou você escuta voltar para a lei, é pregação de Davi, é pregação de Jefté, é pregação de Saul, é pregação de Elias, de Eliseu, é pregação de José do Egito, e isso são história. História. Não faz mais nenhum efeito na nossa vida hoje. É contar história. Já foi. Tudo do velho pacto, vamos lá. Gálatas. Vou passar aqui para vocês, tá? Gálatas, Gálatas 3, 10 e 11. Vamos lá. Gálatas 3, 10 e 11. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Irmãos, são 613 mandamentos. 613, não é 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ali são básicos. Mas você vai ver Levítico, o tanto de mandamento que tem lá. Não pode comer carne de porco, não pode comer coelho, não pode comer coisa que não remói, que não tem unha fendida. Então, ali tem uma relação de uma coisa. A mulher que tiver daqueles dias menstruada não pode deitar com o marido, não pode ir na igreja, ela é imunda. A criança abastada não pode entrar no templo. Irmão, são 613 mandamentos para cumprir. Deus, vendo que a gente não tinha quando cumprir, que nós estávamos tudo condenado, ele veio e tirou a lei. Tá? Tirou a lei. Então, que a gente não podia cumprir a lei. Mas o pessoal retrocede de volta para debaixo da lei, estão debaixo de maldição, porque jamais ele cumpre todos os mandamentos da lei. Entendeu? Por isso lá de João, né? João diz: aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso, porque não cumpre. O pessoal traz isso para hoje, que é para trazer para nossa casa, que todo mundo é pecador naquele versículo. Não, não é que todo mundo. Todos nós somos sim pecador, mas justificado. Mas aqui está falando com os judeus, tá? Os judeus que dizem que não tem pecado é mentiroso, porque nenhum deles cumpriu a lei. E se você não cumprir a lei, está debaixo de maldição. E como que a igreja hoje quer ser tão fiel, trazendo o povo à maldição, trazendo livros históricos e lei? A lei aqui de novo: todo aquele que não são das obras da lei, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Entendeu, irmão? Debaixo de maldição. Está aqui, ó, para você ler, tá? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer
em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Quero ver quem cumpre 613. 10 mandamentos ninguém cumpre, amado. Os 10 mandamentos ninguém cumpre. A gente vive pela misericórdia de Deus, não por causa dos mandamentos, nós estávamos frito. Vamos lá. 11 para você entender, abençoado. Para mim entrar na mensagem, não entrei na mensagem ainda, tá? Não entrei na mensagem ainda. Olha lá. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Não consegue. Não consegue. Ninguém consegue viver debaixo da lei. Por isso que Deus veio e tirou a lei. Então, você não pode aplicar a lei de ninguém. Entendeu, amado? Não pode aplicar a lei de ninguém. E nem os livros históricos. Agora, deixa eu lhe explicar aqui uma coisa. Quando a gente estamos dentro da graça, do livro revelado, né, a Paulo, lá no terceiro céu, do evangelho que estava oculto, para aplicar em nós, então sempre a gente pega um reforço nos livros históricos, a gente pega reforço, confirmação no livro da lei, porque o que está escrito aqui é confirmado lá, sim. Agora deixa eu te falar, é para não ler a lei, o velho mandamento, é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Pode ler sim, você só não pode aplicar na vida de ninguém. Entendeu? Fazer a pessoa subir para o monte, porque estava escrito lá que Jesus foi ao monte, sai fora, não pode, tá? Botar o pessoal para jejuar, se perde muito querido, é um tipo de luto, tá lá em Marcos 2, 17, 18 e 19, tá? Não é para você jejuar, não se jejua enquanto o noivo está vivo e o noivo está morto. Não, hoje é o esposo. Tomar a santa ceia, lê lá 1 Coríntios 11, versículo 20, quando se é juntado no lugar, não é para tomar, e depois Paulo começa a contar de Jesus, aí ele pega essa parte lá de Coríntios 11, 23, onde Paulo começa a relatar a ceia de Jesus, repreendendo, e confunde tudo, então as igrejas levam o povo debaixo da lei, mas é disso que eles gostam, tá? Então estão tudo lá debaixo de uma maldição, tá? E cheio de autoridade, e os justos, que vivem orando, lendo, estudando, fazendo mensagem, ensinando, aí para eles, não, esses não estão amaldiçoados, é pecador, porque os livres são pecador. Agora, os cativos, os escravos, não, que querem ser escravos. Aquilo que você ouviu lá, tá? O meu povo gosta da escravidão. Amém, irmãos? Amém. Está aqui explicado. Lei não é para se aplicar. E os livros históricos para as ovelhas perdidas da casa de Israel não é para gentil, não é para nós. Está explicado? Vamos lá. 1 Timóteo 4, vamos Zezinho aqui, que o povo gosta de ouvir mentiras. E o povo gosta de ouvir mentiras. 1 Timóteo 4. Um a 4, vamos lá. 1 Timóteo 4, 1 a 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O que é que a igreja fala? Vou mostrar para você qual é a doutrina de demônio, tá? O pessoal diz, cuidado, não vai de tudo que é lugar, não vai na macumba,
lugar que tem demônio, para não vir doutrina de demônio. Irmão, doutrina de demônio é ser humano. Viu? É o que vocês estão comendo aí, tá bom? Vou te mostrar aqui, versículo 2, tá? Expressamente diz que dos últimos tempos, lá na vinda de Cristo, tá? Não é hoje, apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, a homens e a falácia, não é diabo, diabo não existe. Irmão, vamos lá, vamos ver. Pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Você viu quem é o demônio, irmão? Você viu que ele lá, o povo mente e meu povo gosta de mentira? Tá? Pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência e enche vocês de heresias que hoje não existem. E vocês estão comendo esse reggae aí e dizendo que está ouvindo a verdade, dando um pulo, fazendo um reteté, pulando numa perna só, dando cambaiota, ficando em pé na cabeça, rodopiando, gritando, profetizando mentira e abafando, dizendo que está cheio. Meu Deus do céu, tanta meninice. Vamos lá. Viu lá, né? Doutrina de demônio são homens que falam mentira. Homens que falam mentira e engana. Está lotado. Proibindo casamento. Você já viu o que proíbe casamento, irmãos? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus o criou para os seus fiéis, para os fiéis. Irmão, deixa eu explicar para vocês aqui muito bem isso. Proibindo o casamento, os padres casam. Eu não estou dizendo nós, né? Os padres casam. A Igreja Católica está lotada, né? Os padres casam? Não, pois é. Proibindo o casamento. Isso é que fala que o diabo, demônio. Doutrina de demônio. É isso, tá? Ordenando a abstinência de alimentos que Deus os criou para os fiéis. Jejum. Você está na sua casa, sua esposa faz um puta de uma feijoada, cozinha uma costela que eu gosto, e quer comer, marido, vem, Vem, filho, Por quê? Não pode nem falar que está jejuando, tá? Porque se falar que está jejuando, quebrou o jejum. Jesus. A abstinência de alimentos, tá? Que Deus preparou para os dele. Entendeu? E agora é proibido pelos homens. Amanhã é domingo. A minha igreja está toda em jejum. Aí você passa, tá vendo? Parece que é para chamar a atenção mesmo, tá, irmão? Os espetinhos que o cheiro está cobrindo. O irmão está babando para comer. Mas não pode comer porque o pastor proibiu, está em jejum, tá? Ordenando a abstinência. Ordenando. E ordenando. Está aqui, ó, irmão. Vê aí, ó. Vê aí, ó. A abstinência dos elementos. Alimentos que Deus o criou para os fiéis. Para os que conheçam a verdade. Você está vendo, irmão? Para os que conhecem a verdade. A fim de usarem deles com ação de graça. Meu Deus. Os que conhecem a verdade, coma, meu filho, cama esse jejum. Jejum não vale nada. Para que jejum? Coma. Isso é para os que conhecem a verdade. Vê ele aí, conhece a verdade. Ainda usar deles com ação de graça. Dá graça. Sabe o que é ação de graça? É com festa, abençoado. Enquanto isso, você está com a cara feia lá, fazendo careta, passando fome, porque o seu pastor proibiu, porque é o domingo da consagração, tem que estar em jejum.
Eu vou ler aqui Marco. Vamos lá. Não, ainda vou terminar aqui o 4, para mim não pular aqui do... Depois eu ler Marco, tá? Para mim não pular aqui do raciocínio. Porque toda criatura de Deus é boa. E não há nada de rejeitar. Sendo recebido com ação de graça. Acabou, abençoado. Para que jejum? Para que jejum? Toda criatura de Deus é boa. Porque toda criatura de Deus é boa. Tudo que você dá graça, acabou, come. Carne de porco, mocotó, carne de jumento, se você quiser comer e seu estômago aceitar. Vai embora, meu querido. Dê graça e coma. Nada faz mal hoje na graça. Tá? Os que proíbem isso as igrejas. Tem uns que não comem carne de porco. Jesus. Vamos lá para o jejum. Marcos. Tá abençoado. Marcos 2. 17. Vamos lá, vamos ver se pode fazer jejum, que tem que jejuar. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: aos seus não necessitam de médico. Marcos 2,17. Não é aqui, é 18. Então, calma lá. É aqui, irmão. Paciência aí que chega lá. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Quem era? Está me ouvindo aí, abençoado? Os discípulos de João. João é o quê? O apóstolo estava onde? Debaixo da lei. João estava debaixo da lei. E os fariseus? Olha lá, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus com vestido guardavam a palavra de Cristo? Ou procuravam matar a Cristo? E jejuava. Por que jejuava? Porque jejum é lei. E nós estamos debaixo da lei. Jejum é lei. Jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejua os discípulos de João e os fariseus, e não jejua os teus discípulos? Ô pastor, por que jejuam os discípulos de João da lei e os fariseus, contradizentes da palavra de Deus, debaixo de lei? Mas os discípulos de Jesus estão jejuando, mas o teu se coloca para jejuar na igreja, colocando ele para debaixo da lei, para estar incluído dentro da maldição de não cumprir todos os mandamentos. Hein, pastor? Vocês estão certos? Mas os crentes jejuam, gostam de mentira. Não lê Bíblia. Crente não lê Bíblia. Vamos lá. Os discípulos de João que estava antes da cruz debaixo da lei, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, estava na transição, estava sob lei, e os fariseus contradizentes da palavra de Deus. Eles jejuavam porque estavam debaixo da lei. Tu acha que fosse graça? E se o jejum valesse da graça, os fariseus iam jejuar? Não ia. Porque ele era contradizente, ele era contra Cristo. Eles daí que estão a favor da lei, estão jejuando. As igrejas estão tudo debaixo da lei, jejuando e fazendo careta. E você, irmão, que acha que está abafando porque jejua, toma vergonha. Lê a Bíblia com atenção. XIX. Olha lá. Jesus disse-lhe:
Pode, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele? E o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Não pode jejuar. Então, irmãos, olha lá. E Jesus lhe disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Quanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. E aí, irmão? O que tu tem para me dizer? Jesus está vivo? Jesus está contigo? Enquanto o esposo estiver contigo, você não pode jejuar. E por que tu jejua? Para quê? Porque Cristo jejuou? Cristo também estava debaixo da lei, mas ele agora está tirando. Cristo vem sobre a lei. Cristo tomou ceia, Cristo se batizou, Cristo jejuou, porque ele estava sobre a lei, sobre a obediência da lei. Mas depois que ele ressuscitou, o esposo está vivo. Para que jejuar? E Jesus disse-lhe: pode, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Está entendendo o mistério, irmão? Que vocês precisam ler a Bíblia para bater de frente com a gente. Mas a gente quer ensinar vocês. A gente quer tirar vocês de baixo do cativeiro. Mas vocês gostam de mentira. Tá? Tem que jejuar, vocês vão tudo jejuar. E ainda cheio de autoridade. Não é isso? Vamos lá. Versículo 20. Versículo 20, irmão. Vamos lá, abençoado. Versículo 20. Olha lá. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Jesus foi tirado, e um dia, ficou outro dia, no terceiro dia ressuscitou, e agora o esposo está casado, ele agora está casado, ele agora está contigo desde a consumação do século para século sem fim, amém. O noivo está com nós todo dia da nossa vida, o esposo está com nós. E para que você tem que jejuar, abençoado? Para que jejuar? Quando você está jejuando, você está dizendo: Jesus está morto. E Jesus está morto? Lê aí. Quando você volta a jejuar, você está dizendo que Jesus está morto. Começa a separar. Jesus jejuou. Jesus está debaixo da lei. Hoje não está debaixo da lei, hoje foi tirado. Jesus está vivo. Ele já ressuscitou, tirou o jejum. Mas o meu povo gosta de ouvir mentira. Vamos lá. Gálatas 2,17. Gálatas 2. 17. Gálatas 2,17. Vamos aqui. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma. Está entendendo aqui o mistério, irmão?
Pois, se nós que procuramos a ser justificados em Cristo, nós somos justificados em Cristo. Hoje nós já somos justificados, salvos. Nós não precisamos de jejum, nós não precisamos de monte, porque a justificação já foi feita em Cristo, irmão. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Cristo tirou o pecado, ele não veio para administrar pecado. Ele tirou o pecado, ele não é ministro de pecado. Quando você vê Cristo falando do pecado, ele está antes da ressurreição. Cristo Nazareno debaixo da lei. Debaixo da lei todos tinham pecado. Todos tinham pecado. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele derramou seu sangue e tirou o nosso pecado. Então, em Cristo, nós estamos perfeitos, nós não temos pecado. Para que jejum? Para que jejum? Mas crente gosta de ouvir mentira. Vamos lá. Hebreus 7:5. Hebreus 7:5. Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Irmãos, eu estou falando que crente gosta de ouvir mentira. Os dízimos é outra mentira, outra farsa. O dízimo é outra farsa. O dízimo é outra farsa. Porque vai pedir a net água que ela te dá. Não quero. Chega. Então, vê o que está escrito aqui. O dízimo é lei, já foi tirado. O dízimo era tirado pelos filhos de Levi. Os filhos de Levi é um ministério lá em Moisés. Tá? E os homens confundem todas as coisas. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Irmãos, eu vi um irmão esses dias, muito famoso, ele dando uma ordem em um debate, em um podcast do Varela, e o irmão disse que estava debatendo com o outro, disse que o dízimo não existia mais. Ele disse, o dízimo existe desde antes a lei. E o outro irmãozinho não teve resposta. Irmão, quando Abraão tomou o dízimo do despojo da guerra contra os 4 reis, ou 5 reis, ele venceu, pegou o despojo e deu o dízimo de todo o despojo. Não foi das coisas dele, foi do despojo a Melquisedeque.
ele deu dízimo? Porque até ali ainda não tinha o ministério levítico. Abraão estava representando o ministério levítico que ainda não estava em ação. Entendeu? Paulo está dizendo isso aqui. Aí depois de Abraão, veio os levitas e começaram a cobrar o dízimo. Hoje nem os levitas têm mais direito de cobrar dízimo, porque o ministério levítico já acabou. Já acabou. Tá? Eu vou ler aqui mais. O versículo 12, para vocês entenderem melhor. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico acabou em Caifás, o último dos sacerdócios levíticos. E hoje Cristo é o sumo sacerdote. Então, mudou o sacerdócio levítico, hoje é Cristo. A lei acabou. Acabou a lei, junto com ela se foi também o dízimo. Não tem mais dízimo. O dízimo era lei para os judeus. Tomar o dízimo dos seus irmãos. Nós não somos irmãos dos judeus. Tá? Deixa eu mostrar aqui para você ainda o contexto do que nós estamos falando, né? Para você entender bem. Tá, irmão? Tá aqui, ó. Porque o presente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza, inutilidade. Este mandamento, olha como é que fala ainda, porque o presente mandamento é abrogado. Acabou, já foi abrogado. Com a vinda de Cristo, acabou por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, não existe mais sacerdócio levítico e nem tomar dízimo. Hoje é oferta. Amém, irmão? Só para você entender. Hoje é oferta. Vamos lá. Eu vou ler mais aqui o 19, para você entender melhor. E muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, Cristo, acabou. Agora, deixa eu falar uma coisa. Qual é o motivo? Crente gosta de ser enganado, tá, irmão? Então, quantas vezes eu ouvi dentro da minha casa dizer, nós estamos com problema porque não está dando dízimo, porque isso vem já, são costumes das igrejas, dizer que você não dá o dízimo, o devorador está dentro da tua casa. Como que o devorador está dentro da minha casa? Não existe dízimo. Não tem mais dízimo hoje. Já foi mudando, está na graça, hoje é oferta, tudo bem. Se você quiser ofertar, em qualquer lugar que você chegar, você oferta. Tá? Mas não é obrigatório, amém, irmão? Então, a gente está complicado, porque a gente quer ensinar, mas prega isso para os caras, que eles dizem que é mentira da gente. Tem dízimo sim, eu vou dar o dízimo, eu vou me batizar, eu vou tomar a Santa Ceia, meu Deus, eu vou para o monte, eu vou jejuar, está debaixo da lei. Tudo isso é lei, irmão. E está trazendo uma destruição para dentro do seu lar. É por isso que os crentes, que você chega na igreja, fala com o crente, que você só responde, hoje, meu irmão, eu estou numa prova. Estou na prova. Você vê, vai na igreja, 90% que está lá dentro estão na prova. Pô, como é que tu está no lugar buscando a Deus, cheio de unção, jejuando, fazendo campanha, botando a cara no pó, joelhado.
buscando a Deus e dizendo que está na prova. Vou lhe mostrar por que você está na prova aqui. Atos dos Apóstolos. Deixa eu te mostrar aqui por que tu está na prova, abençoado. Para ver se você entende. Deixa eu te mostrar. Mas como vocês gostam de ouvir mentira, vai dizer que eu é que estou mentindo. Que isso aqui é... Não, está errado aqui. Atos 17. Vocês vão dizer que eu estou mentindo? Atos 17. A 27. Vou mostrar para vocês aqui, tá, irmão? Paciência comigo aí, que eu estou melhorando aqui, tá? Olha lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tá lendo aí, irmão? Vai lá. Não habita em templo feito por mão de homem. Você está orando, o Espírito Santo hoje é que ora por a gente tem que orar, tudo bem, baixinho dentro do nosso quarto, com ajuda espiritual. Você está tomando um Santa Ceia que não existe, você já foi batizado que não existe mais hoje, você está jejuando, está matando a Cristo, e está matando a Cristo numa igreja onde ele não está. Pensa a situação, matando a Cristo, quando você está jejuando, você está matando a Cristo de novo. Mostrei para vocês. Da onde Deus não está lá? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Então você está no lugar errado, por isso você está de mal a pior, só vive na prova, está matando a Cristo numa igreja onde ele não está, por isso que ele não morreu. Porque se ele estivesse lá, você matava com seu jejum. Tá, irmão? Por isso que você só vive debaixo de problema. Tá bom? Vamos lá. Versículo 25. Até o 27. Para você entender. Vamos lá. Nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa. Eu acabei de falar do dia, não foi, irmão? Olha lá. Você está lendo aí? Lê aí. Irmão, você tem que dizimar para a obra de Deus. Ainda tem os pastores que falam assim, ó, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Quando você dizima na igreja, eu estou careca de ver isso. Você está devolvendo aquilo que é de Deus, não é seu, é de Deus. Então devolva para Deus. Isso é lei, irmão. Lei já tirou. Deus não precisa de nada, olha lá, ó. Como que necessitando de alguma coisa. Ah, pois, ele mesmo é quem dá a todos. Aleluia, oh, irmãos. Será que você que ouvir essa mensagem não vai abrir esse entendimento? Como que precisa de alguma coisa. Que dá tudo, a vida, a respiração e todas as coisas. Vamos lá. Versículo 26. De um só fez todas a raça dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe o tempo já dantes ordenado aos limites da sua habitação. Agora é o que eu quero, tá, irmão? 27. 27. 27. Para você entender. Olha lá. Para que buscasse o Senhor, se porventura tateando, tá lendo aí, irmão? Está aqui atrás de mim, ó. Lê para você ver.
Para que buscar? Deus não habita na igreja feita por mão de homem. E você ainda vai para longe, tateando, tropeçando, à noite. Tá? Para que buscasse o Senhor, porventura, se porventura tateando, ou se pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, está dentro de cada um de nós. O que você vai para a igreja, vai para o monte buscar o Senhor, que está dentro de você. Lê esses versículos aí que eu passei para você, abençoado. Ele está dentro de você, tá? Dentro de você, tá bom? Para que buscasse o Senhor, se porventura tateando, babacando, indo atrás de um lugar que ele não está. Se pudesse achar, não pode achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Não está longe de cada um de nós. O Senhor está dentro de cada um de nós. Agora tu vai para o monte buscar o Senhor que está dentro de você. Vai para uma igreja onde ele não está. É tudo errado nas igrejas, abençoado. Tudo errado. E não está. E ainda jejuando, quer matando ele de novo. E quando o Senhor está vivo, não jejua. Mas quando tirar ele, jejua. E tu está jejuando, tu tirou ele. Oh, abençoado, aprende as coisas, tá? Então tá bom. Eu aqui peço para vocês assinar os meus sininhos, tá bom, meu irmão? Assine aí, dê um like para mim, me ajude, por favor, te peço para você, para que eu possa trazer para vocês mais mensagens, que o YouTube ele veja que o pessoal está assinando porque está gostando, tá? E aí eles vão me espalhando, tá? E eu vou crescendo, levando, é de graça, não paga nada, tá? Para que vocês possam assistir outra mensagem, tá? Eu te agradeço a cada um dos meus ouvintes. E aqui eu encerro em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Que barulho.